A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, a igreja. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a cada irmão e a cada irmã. Um bom dia, uma boa tarde, meus amigos e ouvintes. Uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver essa live, mas quando você ver, dá um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você e para o mundo. Esta é a palavra de Deus. É a chamada de Deus nas nossas vidas. Nos chamou como atalaia na face da terra. Então disse Ezequiel capítulo 3 e o versículo 21 ao 24, nesse dia 9 de janeiro de 2025, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É um ano emblemático, um ano de muitas lutas, de muitas provas para a aprovação. É de um ano que Deus vai mexer na igreja, mexer no mundo, no planeta, para que o povo entenda que Deus é Deus. O mundo jaz o maligno, a igreja está esfriando cada dia, mas o Espírito Santo está gemendo. Vamos ler e meditar na palavra de Deus. Mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. E tu livraste a tua alma, e a mão do Senhor estava sobre mim. Ali, e me disse, levanta-te e desce ao vale. E sai ao vale, e ali falarei contigo. Levantei-me e fui ao vale. E o que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, cair sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me disse, põe em pé, e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, se você vê um justo, um irmão ou irmã, se você foi chamado como atalaia da casa de Deus, aquilo que Deus mostra para você, o pecado do irmão e da irmã, a fraqueza, a necessidade, e tu vendo o irmão ou irmã em pecado, se você avisar a eles do pecado, e ele não pecar, com certeza viverás, e você salvará a sua alma. É a sua alma. Porque se você não falar, se eu não falar com o irmão ou com a irmã, que Deus me mostrar que está pecando, e eu ignorar, e ela continuar pecando e morrer no seu pecado, não terá lembrança dos dias da justiça desse irmão e dessa irmã. Porém, se eu falar, e ele não pecar, será salvo, ele e a minha alma. Porém, se ele ignorar, eu salvei a minha alma. Está entendendo? Mas se eu ignorei e deixei o irmão ou a irmã pecando, eu serei culpado do pecado, porque quem sou eu para dizer que a irmã ou o irmão não converteria se tivesse ouvido a voz do Espírito Santo? Entendeu? Então, quando você foi chamado, avisado, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverás, porque foi avisado, e livraste a tua alma. Meus amados e queridos irmãos, lembre-se, quando Deus nos dá uma incumbência, e o irmão está pecando, está bebendo, está jogando, está mentindo. Amados irmãos, nós vemos no livro de Provérbios 12:22, os lábios mentirosos é abominação diante de Deus.
Se eu ver o irmão, a irmã, o pastor, o obreiro mentindo, e eu me calar diante da mentira dele, ele vai morrer no seu pecado, mas Deus vai cobrar de mim. Se eu disser para ele que isso não é verdade, pastor, ou irmão ou irmã, você não pode continuar mentindo, porque do jeito que Deus abomina o homossexualismo, lesbianismo, essas coisas, Deus abomina lábios mentirosos. Está escrito, aleluia, no livro de Provérbios 12, versículo 22. Se ele não deixar de mentir, salvar-se-á a alma dele, viverá e salvará minha alma. Porém, se eu não falar, se eu negligenciar, e ele morrer mentindo, perderás a vida e Deus cobrará de mim. Meus amados irmãos, ser um homem de Deus, ter uma mulher de Deus, tem os seus encalços, tem a sua dificuldade. Ser um pregador da palavra de Deus é uma coisa. Pregar a palavra para chamar atenção ou para exaltar, para entretenimento, é outra coisa. Pregar a palavra de Deus pelo Espírito Santo é ser cheio do poder, é ver a glória do Espírito Santo, a glória do Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, irmãs, pastores e obreiros, eu vos amo. Nesse ano de 2025, deixai de mentir, não contai mentiras, porque é abominável vossos lábios quando mente num altar, quando mente na sua casa, quando mente no serviço, quando mente tudo que você passar. Além da verdade é mentira, e esses lábios é abominável diante de Deus, e a Bíblia diz que os abomináveis ficarão de fora. Tenho que te avisar, meus irmãos, e se você tiver de Deus uma visão, uma revelação com respeito ao pastor Antônio, que está atacando com palavras, com gesto, se você não falar é porque você não me ama. Eu vou continuar pecando e vou morrer. Mas Deus vai cobrar a sua alma. Vai cobrar de você a minha alma, a minha salvação. Porque você é uma atalaia. Você é uma mulher e um homem de Deus. Deus chamou como atalaia na sua casa. Você é um pastor, é um obreiro. Você é um presbítero, um diácono, um cooperador, como foi o grande apóstolo São Paulo. Você é um presbítero como Paulo, como Pedro. Amado, você é um missionário como foi Jesus Cristo. Você pode, à meia-noite, ao meio-dia, boa tarde, da manhã, você encontrar com um pecador, uma pecadora, para falar essa palavra de Deus, para dizer para essa mulher, para esse homem, os pecados que ele tem cometido. Não entrará no reino dos céus, mas se receber a água que esse homem tem, do Espírito Santo, viverá eternamente, pulará desta vida para a vida eterna. Meus amados, se eu ver alguém, se você souber ver alguém pecando, e você não falar nada, e ele continuar pecando, ele morrerá. Que atalaia é você? Deus vai cobrar, porque o atalaia é responsável pela vida que está após o portão aonde ele está. Quando vem o perigo, ele tem que avisar quem está atrás. Vem o perigo para que se esconde, foge, esconde, porque está vindo o inimigo. O atalaia não pode ser pegado de surpresa. Não pode deixar o inimigo pegar aquele que ele está guardando. E aquele irmão na igreja, irmã, que está sendo guardado pela palavra de Deus, que Deus te chamou como atalaia para
transmitir a palavra, mostrar o pecado, se você não estiver mostrando, você está sendo enrolado pelo pecado e Deus vai cobrar de você. E a mão do Senhor estava sobre mim, disse o profeta Ezequiel. E ali me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Meus amados e queridos irmãos, quantos crentes que eu vejo, pastores e obreiros, crentes que falam em mistérios, só sabem dizer, Senhor, ore por mim porque eu estou num vale e não aguento mais. Amados e queridos irmãos, nesse vale que você está, o Senhor está contigo. Olha o que ele fez com o profeta. Ele tomou ele e a mão do Senhor estava sobre ele e ordenou, desce ao vale, porque ali falarei contigo. Quando o profeta chegou, Deus estava lá. Meu irmão e minha irmã, se você está no vale, você está. Não é você quem está no vale sozinho. Foi o Senhor quem te levou ao vale. Você está no vale, mas o Senhor foi à frente e disse, vem. Lembra-se, o Senhor, grande Deus, desceu do seu trono de glória e foi ao vale para encontrar com o profeta Ezequiel, para falar com ele. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, no nosso bel prazer, sentado na poltrona, almoçando, jantando, dormindo até as 9 horas, tendo programações, preparando mensagens da nossa mente para levar à igreja, mensagem que traz prazer ao homem ou à mulher. E o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito, está dizendo para mim, para você e para nós, pastores, pregadores, profetas, homens e mulheres de Deus, desce ao vale, porque ali falarei convosco. Meu amado, são poucos os profetas, são poucos os homens de Deus, que Deus chama para fazer a obra, não é muitos. Muitos são os paroleiros, muitos são os diz, que pula, que dança, que fala, e desses mesmos lábios que louvam o Senhor, em seguida está mentindo, está sendo abominável diante de Deus. Como pode os lábios abominável por Deus louvar, prestar louvores a Deus? Este é um ano de concerto, é o amor de Deus. Ele vem buscar uma igreja, e a igreja está esfriando por não meditarem na palavra de Deus. Diz que os pastores são os profetas, mas aonde estão os pastores, profetas? Quando tem um pastor de Deus, que é um profeta que Deus o revela, ele é tido por meninos, ou ignorado na própria convenção, meus amados. Só tem que ter doutores, para que possa discutir segundo a lei. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, meus amados, não é para tratar segundo os documentos. A igreja do Senhor Jesus Cristo é para ser tratada segundo o mandato do Espírito Santo. A pessoa bendita do Espírito Santo, que ouviu do Pai,
e o Espírito veio de Deus. Qual é a necessidade da igreja? Meus irmãos, pastores e pregadores, vocês têm orado a Deus para saber a necessidade da igreja no ano de 2025? Seja sincero. Você tem jejuado e pedido a Deus qual é a necessidade da igreja neste ano? Porque todos os anos, vindo dos pastores, dos pregadores, dos mercenários que usam o altar de Deus como se fosse um palanque político, só vem bênçãos. E o câncer está matando a igreja. O câncer está matando os obreiros. O câncer está matando as crianças e as mulheres. E aonde estão os profetas de Deus para descer ao vale? Se tiver um pastor que está sempre na oração e vendo as portas estreitando, ele anda a pé ou num carrinho bem velho. Ele é visto por sacerdotes, pastores, nas convenções, os homens de negócios, como um fracassado. Amado, e esse homem é o único que Deus tem um negócio com ele. Deus chama e desce comigo e disse: levanta e vai ao vale, porque ali falarei contigo. É lá no vale da oração, do clamor, que Deus tem a mensagem para a igreja neste ano. A igreja do Senhor Jesus Cristo, neste ano, tem que descer ao vale de Jaboque, ao vale da oração, o vale do jejum, o vale da humildade, o vale da obediência, o vale da pureza, o vale da santidade, porque ali Deus vai falar com você e comigo. Vamos descer, não importa se você está enfermo, levanta-te e desce ao vale. E ali o Senhor falará contigo. Quem sabe você está em pecado. Quem sabe você vive pecando e é pastor. E quer que Deus, na sua casa, no seu sofá, no seu bel prazer, Deus senta e fala: meu servo, eu vou fazer isso e aquilo. E o Senhor disse: levanta e desce ao vale. Você sabe por quê? Ele não está dizendo para você, a mão dele está sobre ti. Se você levantar e descer ao vale, de bom coração, de bom preceito, Deus vai falar com você no vale. Mas se você ignorar a palavra de Deus, Deus vai te levar ao vale. É diferente de você ir ao vale, obedecendo a palavra do Senhor. Se você obedecer, desce ao vale, porque ali o Senhor quer falar contigo. O problema da nação, o problema do mundo, o problema da igreja, o problema dos pastores, dos jovens, das irmãs. Deus quer falar com você o pecado que tem dentro da igreja e que lá na glória não entra pecado. Você vai saber tudo lá no vale. Agora, se você não ignorar a ordenança do Senhor, que está dizendo: levanta e desce ao vale, porque ali falarei contigo, aí você está indo ao vale conversar com Deus, como Moisés subia ao monte para ouvir a voz do Senhor. Mas se você ignorar, Deus te levará ao vale. E quando Deus leva,
é só para sofrimento, até que você se converta, se arrependa dos seus caminhos, dos seus feitos, dos seus maus. Amados e queridos irmãos, lembra-se que Deus não fala com o homem conversando palavreados. Deus não fala com o homem quando ele prepara mensagem no seu escritório. Como eu disse, hoje eu vou chamar a atenção, a igreja vai ouvir esta palavra que está no meu coração. Deus não coloca no coração de um homem uma espada para matar a igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Deus coloca no coração do homem a unção do Espírito Santo. Pela palavra entrarás no coração da igreja. O homem que prega a palavra de Deus, com amor de Deus, com amor para com a igreja de Deus e a palavra, ele prega com lágrimas, ele prega com o coração quebrantado, ele prega olhando para a igreja e vendo a propriedade peculiar do Senhor. Por isso Deus toca com as mãos sobre o profeta e ordena: desce ao vale, meu filho, porque ali falarei contigo. Se você é um pastor e Deus tem falado com você, glorificado seja o nome do Senhor. A igreja que está em tuas mãos será abençoada, porque onde Deus está, há um crescimento anormal, porque Deus é um Deus de coisas grandes. Diz a palavra no versículo 23, e levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Quando Deus determina, o homem levanta e diz: eis-me aqui, Senhor. Eu levantei-me e saí ao vale. Eu vou ao vale porque Deus mandou eu ir. E ali falaria comigo. Aonde Deus está não é deserto. Aonde Deus está não é vale. Aonde Deus está é glória. Quando ele chegou no vale, aonde Deus determinou, obedecendo a palavra de Deus, ele foi e viu a glória que estava ali, junto ao rio Quebar. A mesma glória que ele viu, era um profeta cheio do poder de Deus. Ele via a glória de Deus junto ao rio Quebar. Ele poderia dizer: eu já sou um profeta consagrado por Deus. Deus fala comigo junto ao rio Quebar, lugar de glória. Para que iria descer ao vale? Não é Deus, mas o profeta de Deus, que conhece a Deus, que conversa com Deus, que ouve a direção de Deus, ele conhece a voz do Pai. Ele está agora diante da glória de Deus, junto ao rio Quebar, uma glória imensa. Mas quando Deus fala com ele na sua casa, fora da glória que ele está vindo, ou na igreja, ou no caminho, ou em sonho, ou em revelação, ele disse: essa é a voz do meu Criador, essa é a voz do meu Senhor, o que ele agora quer me revelar. Nem tudo Deus revela para o homem ou para a mulher,
no seu leito. Nem tudo ele revela numa mensagem, numa pregação. Tem hora que para nós receber a mensagem de Deus, temos que descer a parte mais baixa. Temos que descer no jejum, na oração, na humildade diante de Deus. E ali, quando Ele sonda os nossos corações, agora Ele fala conosco. Olha para mim, cuida da igreja. A igreja está perecendo na vaidade. Eu não chamei a igreja para levar o pecado para a glória. A igreja é pura, é separada do povo do mundo. A igreja é tirada do meio do mundo aqueles que obedeçam. Agora vai junto ao rio Quebar e diz, olha, com muito amor, com muito carinho, orienta a igreja, orienta o meu povo, que deixe a mentira, que deixe a vaidade, que deixe a prostituição, que deixe o adultério, que deixe a vaidade, que deixe a riqueza, que deixe os olhos altíssimos, deixe tudo que a carne gosta e viva no Espírito, mostrando para ele junto ao rio Quebar a sua glória. Ele transmitia a glória de Deus para o povo de Israel. Mas lá no vale, Deus revela para o profeta Ezequiel a miséria da nação de Israel, o pecado da nação de Israel, a dureza do coração de Israel, o pecado dos pastores da época. Está revelando a morte espiritual da nação. Lá no vale, Deus revela para Ezequiel a morte do seu filho amado pelos homens, pela nação que ele constituiu como primogênito. E agora está dizendo, olha, levantarei a minha igreja, porque este povo não aceitaram. Uma vez eu falei e quis exterminar esse povo do deserto, mas Moisés não aceitou, meu servo. Ele não aceitou que fizesse um outro povo, uma grande nação, maior do que essa por ele. Mas agora, Ezequiel, veja essa nação, a qual meu servo Moisés, por amor, não aceitou que o exterminasse e fizesse dele uma grande nação. Essa nação, esse povo que eu, Deus, escolhi, eles vão matar o meu filho. Olha o meu filho crucificado. Olha a chicotada que ele está levando. Os pregos transpassando as mãos e os pés do meu filho. Olha o sangue descendo da cabeça aos pés. Olha quanta tristeza na alma. Esse povo já pecaram lá atrás. E eu tentei exterminá-lo. Mas Moisés não aceitou, pediu, suplicou. Mas agora eu te mostro, já mostrei para você a minha glória, junto ao rio Quebar. O que fiz e que dei, que mostrei para este povo. Agora eu te chamei aqui e te trouxe até o vale da oração, do jejum, do clamor, da súplica, da agonia, para mostrar a agonia, a tristeza do meu filho, sofrendo por este povo que você é profeta sobre eles. Agora, meu profeta, meu servo, contempla
aqui no vale, tudo que irás acontecer. Quando então eu vi cair sobre o meu rosto, vendo tudo o que iria acontecer, o atalaia, vendo que a casa do Senhor se levantava contra o próprio Senhor. O atalaia agora cai sobre o seu rosto. Quantas mensagens de glória ele transmitiu para aquele povo. Quantas mensagens vindo dos céus. Quantas orações respondidas. Quantas curas contra os livramentos. E agora Deus chama o profeta, envia até o vale, e o Senhor vai na frente ao vale, e ali revela ao profeta a índole daquele povo. A glória de Deus estava lá no vale, igual à glória que o profeta via lá junto ao rio Quebar. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que já recebeu curas, batismo no Espírito Santo, dons celestes, desce ao rio, desce ao vale, por ordem do Senhor, e ouça que a igreja desviou do Senhor Jesus Cristo, que os pastores desviaram da chamada do Espírito Santo, que a cura divina se acabou na igreja, as profecias foram aniquiladas, o poder, o batismo no Espírito Santo cessou, a glória do Senhor, que foi visto noutrora, só vê agora aquele que Deus chamar e enviar ao vale para Deus fazer presente na vida dele. O Senhor Jesus Cristo ama a igreja e quer que os atalaia diga para a igreja: volte para o seu primeiro amor. Volte, igreja, para o primeiro dia que o Senhor Jesus Cristo chamou, para a glória do nome dele. Meus amados e queridos irmãos, a pregação da palavra de Deus deve ser feita com muito amor, sem ira, sem contenda, dizendo para cada homem e cada mulher: você é importante para Deus. Deus conta com você. O versículo 24. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. E falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Então entrou o Espírito de Deus sobre o profeta e disse: põe-te em pé. Ele falou comigo, diz o profeta, e disse: entra na sua casa, encerra-te dentro da sua casa. É ordem de Deus para o profeta. Viu o que vai acontecer para que você não tenha parte na morte de ninguém. Você tem sido por atalaia, tem falado a palavra, mas a igreja não tem mais aceitado. Os pastores não te aceitam, não aceitam a ti, não é a mim que eles não aceitam. Eles não aceitam o Espírito Santo. Então agora levanta-te, receba o Espírito agora aqui no vale. Levanta e anda, encerra-te dentro da tua casa. Não é para ficar calado, é para ficar orando em favor da igreja, em favor da nação.
porque os dias são maus, e o fim virá. E esse povo, eles são tristes, são filhos de corações duros, são rebeldes, atribulados, dando ouvido à voz do inimigo. Levanta-te, o Espírito de Deus entrou sobre ele, porque o Senhor queria falar, falou comigo e disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, porque ó filho do homem, eis que porão corda sobre ti, e te ligarão com elas, não sairão, pois ao meio deles. Você está vendo porque Deus chamou o profeta, entrou o Espírito sobre ele, pôs-se em pé e disse: entra na sua casa, encerra-se, porque, ó filho do homem, eles porão corda sobre ti, eles vão te amarrar, eles te ligarão com elas, não sairás após ao meio deles. Não sai no meio desse povo. Tranca-se dentro da tua casa, porque o sistema colocará corda sobre ti, te amarrará e não deixa você fazer a obra. Eu farei que a tua língua se pregue ao teu paladar e ficará mudo, e não lhe servirá de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. É Deus. E eu farei que a tua língua pregue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirão de varão para que repreenda, porque casa rebelde são eles. Quando você, quando não podemos falar, não é o homem, é ordenança de Deus. Antônio, recolhe-te dentro da sua casa, mas lembra-se que ele de mim coloca o Espírito sobre mim. E diz: agora levanta, cheio do Espírito Santo, recolhe, entra na tua casa, encerra lá dentro, porque, ó filho do homem, eles porão cordas sobre ti. Eles porão cordas. Está entendendo? E te ligarão no meio deles, pois ao meio deles não sairá. Eu farei a tua língua. Deus faz a língua do profeta colar, para que ele não seja... Ele ficava mudo, não pode falar, para que ele não lhe sirva de varão que repreenda, porque são casa rebelde. E era a nação de Israel, povo de Deus. Igreja, quem somos nós melhor do que Israel? Voltamos para nós. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, ele dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Quando Deus abre a boca e diz para mim ou para você: assim dirás a este povo, não importa se eles aceitam ou não, porque já está escrito, que casa rebelde são eles.
vou chamar, eu vou te deixar, o profeta Ezequiel, mudo dentro da sua casa. Pregarei o seu paladar, a língua ao céu da boca, e ficarás mudo, e tu não servirás mais de repreendedor para este povo. Ó pastor, ó profeta do século 21, encho você do Espírito Santo, recolhe e encerra dentro da tua casa, porque colocarão cordas sobre ti, e não deixarás você andar, vão te amordaçar. E eu tirarei a voz, deixarei você mudo. Mas quando eu disser, levanta-te, profeta, e entra e falar contigo, abre a tua boca e diz, assim diz o Senhor. Quem quer ouvir, ouça, quem não quer, deixe de ouvir, porque são casas rebeldes. Isso é lá no vale, quando Deus revela na oração. Havia uma luta sobre a igreja para consertar a igreja, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, senão que todos sejam salvos. Por que teria ele prazer na morte da igreja, que recebeu o Espírito Santo? Mas a igreja rebeliou-se contra o Senhor, na vaidade. Minhas irmãs, meus irmãos, pastores e obreiros, crentes que receberam a pessoa bendita do Espírito Santo, vamos voltar ao primeiro amor, aquele amor que tinha Cristo Jesus, que amava a humanidade, que amava o homem e a mulher, de tal maneira que deu a sua única vida na terra. Ele deu a vida para salvar a muitos. Não são a todos, mas a muitos. Mas você, meu irmão e minha irmã, hoje eu quero te fazer um apelo. Volte-se para Cristo e Ele vai curar todas as enfermidades. Este ano Deus em Cristo Jesus, vai curar as enfermidades daqueles que creem e se converterem ao Senhor, pela cura das enfermidades, do câncer, paralisia, cegueira. Muitos corações se converterão e Deus será glorificado. O nome do Senhor Jesus Cristo será exaltado. Que Deus abençoe a igreja. Ore por essa nação. Ore pelo presidente, governadores, prefeitos. Ore pela autoridade constituída. Ore pela igreja, pelos pastores. Ore pela família na face da terra. Ore pela minha família, que são carentes da oração do Senhor. Ore por mim, igreja, que sou menor do rebanho do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, eu sou o que sou. Ore por mim, para que o Espírito Santo de Deus me revele a cada dia, a cada noite, aleluia, aquilo que devo fazer e aquilo que Ele vai fazer. Que Deus abençoe a igreja e os irmãos, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Fique com Deus, tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana abençoado, que nesse ano seja glorificado o nome do Senhor. A paz do Senhor.